Deus amado, Deus poderoso, Senhor dos altos céus, nós te glorificamos por esta hora, por este momento tão precioso, em que poderíamos estar em muitos lugares, ó Deus, mas aqui estamos para sermos, ó Deus, edificados por Ti, para uma vez assim, ó Deus, podermos glorificar o Teu santo nome. Porque não a nós, mas ao Teu nome toda a glória, Senhor. Por isso, capacita-nos a não estarmos dando os passos errados amanhã, Senhor, nem estarmos sendo iludidos pelas filosofias vãs que este mundo tem apresentado. Por isso nós aqui viemos, ó Deus, agracia-nos nesta manhã com aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, com o sobrenatural. Nós buscamos ao Senhor nesta hora, ó Deus, certos que o Senhor nos responderá. O Senhor quebrará as correntes das nossas mentes, o Senhor nos libertará. Como diz a Escritura, conhecereis a verdade vos libertará. Não viemos aqui, ó Deus, em busca de outra coisa senão a verdade, e a Tua verdade. Por isso nos capacita, nos abençoa nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, então nós vamos seguir. Eu quero que você vá ao texto de Mateus, capítulo 7. Esse texto de Mateus, o Senhor Jesus falou assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, pois que praticais a iniquidade. Nós queremos examinar esse título, apostasia, dentro desse texto, seguindo as interpretações de textos complicados, ao meu modo de vista. Isso aqui que foi escrito aqui por Jesus, também foi escrito por mais 5, pelo menos que eu me lembro, 5 dos apóstolos ou escritores da Bíblia. Tiago escreveu isso, Judas escreveu isso, Paulo escreveu isso muito, Pedro escreveu e João também escreveu. Então esses 5, pelo menos, eu me lembro que escreveram a mesma coisa, não um copiando do outro, nenhum mencionando o outro, mas como que tendo recebido direto de Deus, eles escreveram a respeito da apostasia no final dos tempos. Irmãos, nós precisamos saber
em que estação nós estamos, senão tudo vai ser confuso. Isto é um conhecimento preciosíssimo. Tudo que te fará ficar de pé se chama conhecimento. Quando Deus falou, o meu povo está sendo destruído, ele falta o quê? Não lhe falta ter visto as maravilhas do Mar Vermelho abrir, não lhe falta saber que eu sou o que providencia o maná no deserto, não lhe falta saber que no deserto eu os sustentei 40 anos sem que as suas vestes e as suas sandálias gastassem. Não está faltando, não é isso, não é faltar, não é essa informação, a falta dela, que vai destruir o meu povo. Não, o meu povo está faltando a ele conhecimento. E não é o conhecimento das maravilhas. Você sabe que Deus é tremendo? Você sabe que Deus é poderosíssimo? Você sabe que a porta que Ele abre ninguém fecha? Mas isso não é o bastante para se sustentar. Existe um conhecimento profundo que vai além de tudo isso, de sinais, prodígios e maravilhas. E esta é a estação que nós estamos vivendo, a última estação da era da igreja. Quem não entendeu isso, se você hoje, alguém aqui ainda não entendeu isso, deixa eu dizer uma coisa para você, você não sobreviverá. Corre para entender. O que nós vemos? Biblicamente, nós vemos que foi dado à igreja quanto tempo para ela estar sobre a terra? 2000 anos. Alguém tem dúvida disto? Irmão, se você tem dúvida disso, se você ainda não entendeu isso, se você não, eu estou dizendo que é biblicamente, se você não entendeu isso ainda na Bíblia, irmão, só aqui você vai ouvir isso. Você está fora da última estação, você não irá adiante, está se iludindo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E este conhecimento de que foi dado à igreja 2000 anos para estar sobre a terra, ele é, como é que eu vou dizer assim? Fantástico, mas é aquela coisa que você não pode viver sem. Ele é a tua vida. Ele é a tua vida espiritual. Você pode, sei lá, pode não conhecer um monte de outras coisas, mas esta informação você tem que ter. Tem que entender isso. Eu estou dizendo que biblicamente, ou seja, se eu estou dizendo que é biblicamente, é porque eu provo na Bíblia que a igreja recebeu 2000 anos para estar sobre a terra. Então, Jesus fundou a sua igreja no ano 33 do seu nascimento. Quando chegarmos em 2033, a igreja estará completando 2000 anos. Mas tem os problemas dos calendários, tem realmente que gira aí em torno de 10 anos para cima, 10 anos para baixo, isso também. Então, dentro desta margem, a igreja completará 2000 anos de história e terá o seu fim. Quando ela completar 2000 anos de história, ela sai da terra. Por que eu não consigo prever exatamente o ano que a igreja vai sair da terra? Por causa das diferenças de calendário. Só por isso, senão eu estaria hoje aqui afirmando, a igreja sairá da terra no ano tal. Só porque eu não tenho, e ninguém, nenhum ser humano na face do planeta Terra tem essa informação, como foram esses erros de calendário, porque quando você está lendo a Bíblia em Mateus, lá vem escrito assim, nascimento de Jesus Cristo. Aí tem uma referência, muitas Bíblias tem uma referência que joga para o rodapé da Bíblia e diz assim, 4 anos antes do ano Domini, ou seja, estão anunciando o nascimento de Jesus Cristo com uma espécie de calendário que seria 4 anos antes do próprio Cristo nascer. Então já começa ali, foi detectado os erros de calendário. Aí vem pela era do Império Romano, vários imperadores com o mesmo nome, os historiadores se confundiram, depois vem o calendário, tem calendário romano, tem calendário judaico, tem um rolo de calendário e hoje os cientistas do tempo, vou assim chamá-los, dizem que essa diferença ela gira em torno de 10 anos, ou para cima ou para baixo.
Então eu não posso aqui dizer exata, por causa disso, eu não posso dizer que ano a igreja sairá da terra. Porém eu posso afirmar, apostar a vida e aceitar desafio. Quando a igreja completar 2000 anos, ela sai da terra. E a igreja está completando 2000 anos deste século 21. Do século 21 não escapa. Porque em 2033 a igreja completaria, desconsiderando os erros de calendário, 2000 anos. Se eu puxar 10 anos para baixo, eu ainda estou dentro do século 21. Se eu jogar 10 anos para frente, eu ainda estou dentro do século 21. Então eu afirmo, Jesus Cristo retornará no século 21. Agora, você pode provar isso na Bíblia? Deus te revelou a simbologia, que não é coisa revelada a qualquer um. Lembra quando ele está em Samaria? Aí depois de 2 dias ele volta para Jerusalém. E quantas passagens assim? Depois de 2 dias, voltou para Jerusalém. Depois de 2 dias, voltou aos termos de Israel. Por quê? Porque Deus está falando de tantas maneiras que ao 3º milênio, que já começamos, no 3º dia, um dia com 1000 anos, 1000 anos como um dia, ele retornará para Israel. Então, temos aqui também a manhã do 3º dia. 2 dias e 1. É o começo do 3º dia. O 21. Então, quando Jesus ressuscitou na manhã, no começo do 3º dia. Quando ele voltará. Bom, isso tudo já está no nosso 1º e 2º seminário. Muito bem, creio eu, explicado, revelado. Que eu glorifico muito a Deus, porque isso aí tem mudado a minha vida e a vida de muita gente. Você tem esse conhecimento? Bem, então nós temos a convicção de que estamos em quê? No fim da era da igreja. Quando estes homens, esses 5 apóstolos, mais o Senhor Jesus, se referem à apostasia, que é pessoas negando a fé, e Paulo chega ao ponto de escrever que eles darão ouvidos a doutrinas de demônios. Então ele aponta que isso se dará quando? No final dos tempos, no fim da era da igreja. Nós detectamos que estamos no fim da era da igreja? Irmão, antes as pessoas diziam assim, puxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Caramba, é o fim mesmo, né? Realmente era um sinal do fim, mas ninguém tinha como provar. Não, Jesus falou de peste, terremoto, caramba, olha a AIDS, o ebola, não sei o que mais, é um monte de loucura que tem por... Caramba, é o fim dos tempos. E realmente era o fim dos tempos. Mas ninguém tinha como provar. Ficava uma coisa totalmente subjetiva. Quando Deus nos revelou essas coisas numéricas, hoje não é mais subjetivo, hoje é objetivo. Nós não falamos mais, é mesmo, né? Parece que está chegando o final dos tempos. Não, hoje nós dizemos, é o final dos tempos. Não fechará o século 21 sem que a igreja seja arrebatada, que o anticristo reine, que a terceira guerra mundial aconteça, que Jesus desça no Monte das Oliveiras. Não fechará o século 21 sem que essas coisas aconteçam. Enquanto isso, tem um monte de gente por aí dando ouvidos a doutrinas de demônios. Por exemplo, quando eu frequentava o Espiritismo, o Tranca-Rua, a Pombagira, Maria Mulano, eles davam pra gente o charuto ungido, eles davam a rosa ungida, eles davam a rosa ungida. Eles não davam, você tinha que levar para eles, e eles ungiam e você trazia de volta. Davam o pão ungido, o copo de água ungido. Era ridículo, igual é hoje. As pessoas iam, saía de dentro do terreiro com um copo, equilibrando para a água não cair, cobertinho, com o seu guardanapo, o seu paninho, até chegar em casa. Hoje é a mesma coisa, o povo da Universal faz isso,
povos de Assembleias de Deus estão fazendo isso, povos batistas estão fazendo isso, ou seja, são doutrinas de demônios. E como são doutrinas de demônios? Jesus nunca fez isso, então estamos falando de doutrinas de demônios. Jesus nunca ensinou isso aí, então estamos falando de doutrina de demônios. Quando? No final dos tempos, quando a igreja vai completando seus 2000 anos de história. Agora, o texto aqui, que o Senhor Jesus deixou para nós como base, diz: acautelai-vos dos falsos, o quê? Profetas. Então, como eu sempre digo, se Jesus está falando de falso profeta, o cenário está sendo atraído para o contexto religioso. No caso aqui, para dentro da igreja. Mas você já viu como as pessoas gostam de receber profecia? Não, caramba, poxa, eu vou guardar essa palavra. Está guardando às vezes uma palavra falsa, mentirosa ou até do diabo. Mas as pessoas gostam de ouvir profecias. As pessoas gostam de ouvir aquilo que os exalta. Mas você não vê na Escritura o Senhor Jesus exaltando ninguém, não. Você não vê Jesus exaltando ninguém, não. Quando pregou que a multidão foi embora, ficou os 12, ele disse assim: poxa, ainda bem que vocês ficaram, vocês são meus amigos, né? Não me deixaram sozinho, né? Aí, vocês não querem ir embora também, não? Vai! Não, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aí veja, os falsos profetas que se apresentam o quê? Disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Quando você olha para ele, o que você vê? Ovelha. Então, quando ele abre a boca, você escuta o quê? Um rugido, um balido. Irmão, vê o quanto é necessário que você seja espiritual para identificar um lobo vestido de ovelha. Você olhou, ele está disfarçado. Você olhou, o que você viu? Uma ovelha. Você viu a lã. Quando ele abre a boca, qual é o som que você ouve? Som de ovelha. Se você não for realmente uma pessoa de debruçar e chorar nos pés do Senhor Jesus, ele vai te enganar. Ah, se vai. Você olha para ele, é pele de ovelha, é voz de ovelha, cajado de ovelha, tudo que simboliza a ovelha e reino de Deus está na vida dele. Ele está o quê? Disfarçado, ele até profetiza e engrandece todo mundo dá glória a Deus e aleluia. Se você não for realmente espiritual, você está perdido. Você não vai sobreviver. Aí aqui diz: por dentro eles são lobos roubadores. Então, para você enxergar que ele é um lobo, aonde você tem que enxergar? Por dentro. Eu te pergunto, os teus olhos veem o que vai por dentro? Não. Então você precisa ser o quê? Espiritual. Só o espiritual discerne tudo. Só quem é espiritual consegue enxergar por dentro de um ser humano, por dentro de um falso profeta. Já me perguntaram, inclusive sobre uma turma aí do próprio bairro do Santo Cristo: o que você acha de fulano? O fulano fala manso, fulano, caramba, o cara é tranquilo, está sempre disposto a ajudar. Conheço fulano há tantos anos, o que você acha dele? É um servo do diabo, um falso profeta, um mentiroso. Mas tem certeza do que você está falando? Tenho certeza do que eu estou falando. Já te fez algum mal? A mim não, nunca me fez nenhum mal. Por que você fala essas coisas dele? Fala porque tenho que falar, o meu ministério é denunciar. Entendeu? Ah, mas só a tua igreja é verdadeira? Julguem vocês. Julguem vocês. Vocês são livres? Tomem o rumo que quiser. Eu levarei adiante a missão que o meu Jesus me deu. Mas o cara fala
O cara está sempre pronto a ajudar. Entende? Exalta todo mundo. Põe todo mundo lá em cima. E eu digo, é um filho do diabo. Por quê? Porque o meu Jesus não está sempre botando ninguém lá em cima, não. A Bíblia nos chama a outros termos de provas e etc, etc. Nós vamos daqui a pouco ler uma versão ali, você vai achar interessante. Aí diz então, por dentro eles são lobos roubadores. A sua visão natural, meu irmão, não atravessa a roupa de ninguém. A sua visão natural não atravessa o corpo de ninguém. Você precisa, como nós costumamos dizer, ter visão de águia. Tem que enxergar o espiritual. Tem que enxergar o sobrenatural. E aí, meu irmão, só de joelhos. Só de joelhos. Se as pessoas estivessem realmente seguindo Jesus e se empenhando na oração, elas não seriam enganadas. Esses templos babilônicos que hoje vemos não estariam lotados. Porque as pessoas estariam buscando e perguntando, Deus, eu estou na igreja certa? E Deus diria, não, tu está no templo de Satanás. E elas iam procurando seu rumo até encontrar. Mas ninguém faz essa oração. Já teve pessoas que ligaram para cá da Babilônia Universal, ultimamente pararam de ligar, mas era quase todo dia gente ligando. Mas você está falando mal da Universal, da Mundial, dos homens de Deus. Você já fez uma oração e já perguntou se eles são realmente homens de Deus? Ah, mas não preciso fazer, está na cara que eles são homens de Deus. E eu dizia, para mim está na cara que eles são servos do diabo. Depende com que olhos nós estamos olhando. Se eu estou olhando com os olhos naturais, o que eu estou vendo? A ovelha. Mas se eu estou olhando com os olhos espirituais, eu estou vendo um lobo vestido de ovelha. E olhos espirituais nenhum de nós tem, a não ser que a misericórdia de Deus nos conceda. Então tem que orar, né? Era impressionante as respostas. Não, eu não preciso nem orar, eu sei que ele é um homem de Deus. E aqueles testemunhos? Eu digo, os terreiros de Macumba também estão cheios de testemunhos. Eu passei por lá. Quantas vezes eu vi pessoas chegar diante do tranca-rua, da Pombagira, do Barqueiro, da Iemanjá, da Marinha Mulambo, para agradecer. Aí eu vim aqui, eu trouxe aqui essa cachaça, eu trouxe aqui essas velas vermelha e preta, eu trouxe aqui isso aqui, porque é para agradecer a graça que eu recebi. Quantas vezes eu vi isso em terreiro de Macumba? Então, você necessita ter uma visão espiritual séria. Ainda mais no fim dos tempos que nós estamos. E se estamos no fim dos tempos, estamos vivendo o quê? A apostasia. A apostasia é característica do fim. E tem mais, às vezes eu falo algumas coisas tão terríveis que as pessoas ficam até chocadas. Mas eu entendo que se eu falo, é a oportunidade que eles têm de sair daquele comodismo e quem sabe o Espírito Santo nos instigue a pelo menos fazer uma oração. Hoje as pessoas estão orando, por exemplo, teve gente que foi orar a respeito de Universal e teve sonhos incríveis de ver o demônio pregando no próprio púlpito. Aí manda um e-mail para mim, pastor, eu te odiava, mas de tanto você falar vai orar, vai orar, vai orar, eu acabei indo orar. Na noite que eu orei, olha o sonho que eu tive. Eu dizia, agora a decisão é contigo. A pessoa chegar ao ponto de sonhar que está chegando na igreja, onde já chegava há 5, 10, 15 anos, e quando ela olha para o púlpito, o que ela vê? Um demônio pregando, os demônios sentados em cadeiras, os demônios brincando, fazendo a festa, rindo, zombando do povo. Se todos fizessem a oração, meu irmão, o templo de Satanás estaria bem danificado. Mas as pessoas dizem que servem Deus, mas não sabem o que é dobrar os joelhos para falar com Deus. Aí diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, frutos maus. Agora, detalhe, Jesus diz assim, pelos frutos conhecereis. Tá,
Então, a árvore bonitinha, ela vai produzir os seus frutos. Eu vou olhar para o fruto e vou identificar a árvore. Não é isso? Tá bom. Ali tem um figo. Eu conheço o figo, então aquilo ali é uma figueira. Salvo que tem coisa por aí que parece, mas não é, né? Uma vez eu estava em Petrópolis e tinha uma árvore lá, ficou todo mundo discutindo. Caramba, aquilo ali parece uma pera, mas o gosto não é de pera. Aí outro falou, não, isso aqui parece maçã. Não, parece, saíram dando o mais variado, era um grupo de evangélicos, saíram dando os mais variados nomes. Daqui a pouco avistamos o dono da plantação. Que fruta é essa aqui? Ele falou, isso aí se chama pera-pau. Pera-pau, nunca tinha ouvido falar. Parece uma pera comum. É um pouquinho diferente, então tem coisa por aí, você precisa tomar cuidado. Tem coisa que parece, mas não é. Inclusive tem plantas por aí tão parecidas, uma é útil, você pode usar, e a outra é venenosa. Terrível. E tem mais. Mesmo aqui na comunidade, já vi gente indo parar no hospital por causa disso. Catando coisas nos matos por aí. Então, meu irmão, andar por vista sempre foi perigoso. Você sabe identificar uma cobra venenosa e uma não venenosa? O que nós fazemos? Corremos das duas, né? O melhor remédio. Então, veja bem. Eu olho para o fruto, eu estou dizendo assim, essa árvore aí é boa. Por quê? Porque o fruto, eu conheço o fruto e chego à conclusão de que a árvore correspondente, a árvore é boa. Agora, se eu não souber exatamente o fruto que precise ser produzido, preste atenção nessa interpretação. A árvore está produzindo um fruto. E eu olho para o fruto e acho ele bonito. Eu provo do fruto e acho ele saboroso. Então eu digo, essa árvore é boa, ela produziu um bom fruto. E se o fruto bonito, diante de Deus, não estiver sendo aquilo que não deveria ser, e se o sabor e o paladar que ele estiver produzindo não for aquilo que Deus tinha projetado, eu estou diante de um fruto falso. Automaticamente eu vou considerar a árvore boa porque ela me satisfez. Mas diante de Deus ela é falsa, ela é errada, ela é complicada. Ou seja, qual é o fruto que Deus espera? Qual é o fruto que nós temos que esperar? É o fruto do Evangelho, dentro da sua estação, dispensação. Muita gente nos dias de hoje estão congregando em igrejas porque o fruto, o que está sendo jogado sobre ela, a satisfaz. Mas se colocar no prumo do Evangelho, dentro da dispensação, dentro dos projetos de Deus, aquele fruto é falso, é mentiroso, é enganoso. A pessoa está sendo enganada por frutos que não correspondem ao projeto de Deus. Mas é bom, o fruto é muito bom. Irmão, você vai vencer. Irmão, você vai ser vitorioso. Irmão, tua vida está bem? Porque Deus está te abençoando. A pessoa às vezes está vivendo um comodismo, Deus quer fazer a maior reviravolta, mas ela está acomodada. E ela está recebendo incentivo de uma espécie de fruto que é assim, que agrada a ela. Jeremias foi chamado para produzir frutos que não agradou a ninguém da nação. Não, Jeremias, esse fruto aí da tua árvore, ninguém quer esse fruto não. Que negócio é esse de se render à Babilônia? Mas era um fruto bom. No entanto, tinha 450 profetas na época de Jeremias que diziam assim, olha, Deus vai nos livrar da Babilônia. Deus vai quebrar o jugo de Nabucodonosor. Aí o povo, esse fruto é bom, esse fruto me satisfaz. Esse fruto é o que eu queria ouvir. É o que eu queria comer, é o que eu queria beber. Esse fruto é bonito, esse sim é um fruto maravilhoso. 450 profetas dizendo,
Deus vai quebrar o jugo de Nabucodonosor. Aí vem uma árvore lá toda podre, Jeremias, né, dizendo, não, Deus não vai quebrar o jugo de Nabucodonosor, não. Vocês podem se render para ficar vivo. Não, mata esse cara, joga no calabouço, faz qualquer coisa. Ou seja, a identificação do fruto de acordo com o que eu penso, ou a identificação do fruto de acordo com o que Deus pensa. Existia um profeta chamado Micaías. Micaías, parece que esse número 450 persegue os profetas de Deus, né? Deve ter uns 450 profetas inimigos nossos por aí. Micaías, o rei mandou te chamar, 450 profetas já dizem que o rei vai prosperar, hein? Vê lá o que tu vai dizer. O que o Senhor me disser, isso eu falarei. E aí, Micaías, subirei a Ramote de Gileade para a peleja? Não, sobe, tu vai prosperar, rei. Pode ir, vá à vontade. Em outras palavras, o rei disse assim, Micaías, para com essa ironia, eu quero saber a verdade. Ah, tu quer saber a verdade? Pois bem, eu vi Israel disperso, como ovelha que não tem pastor, e todo mundo perdido. Ah, tá vendo? Esse cara não fala nada de bom a meu respeito. Eu não quero o fruto que a árvore dele está produzindo, não. Põe ele no cárcere, a pão e água até eu voltar. Micaías falou assim, se tu voltar, Deus não falou pela minha boca. Voltou? Ah, não voltou mesmo. Mas tinha 450 árvores produzindo o fruto que a nação queria. O fruto da vitória, o fruto da glória, o fruto da conquista, o fruto da derrota dos inimigos. Aí vem Micaías e produz um fruto horripilante. Tu não vai para essa guerra não, tu não vai nem voltar. Não, põe esse cara na prisão, dá pão e água para ele. Mas o fruto da multidão dos profetas não agradou a muita gente? Agradou, meu irmão. Quem quer ouvir a mensagem, irmão, se arrepende, toma vergonha na cara. Ninguém quer ouvir um pregador falar isso. As igrejas por aí não estão cheias com pregadores falando isso. Toma jeito, meu irmão. Toma tenência de homem. Não, peraí, esse pregador está pensando que eu sou o quê? Quando ele descer desse púlpito, eu vou sair no braço com ele. É por aí. As pessoas não querem. Elas querem colher o fruto cuja expectativa delas vai se satisfazer. Então, quando Jesus diz assim, pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. Não é o fruto que eu espero que a árvore produza. É o fruto que ele diz que a árvore tem que produzir. Exemplo, você quer ir para a África evangelizar as nações, quer ir para o Chile, quer ir para o Haiti, quer ir para os países pobres para pregar o Evangelho. Aí você para diante de Jesus e diz assim, Senhor, é esse o fruto que o Senhor quer que a minha árvore produza? Aí vai dizer, não. Então você tem que abrir mão dos frutos que você deseja produzir para produzir o fruto que Jesus deseja. Meu sonho é a África, meu sonho é o evangelismo do mundo. Esse é o meu sonho. Deus me deu uma graça em evangelismo. Eu amava as praças, os trens, eu amava as estações de trem. E caramba, como eu vi resultado, é meu sonho. Quando eu dobrei o joelho e perguntei, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Ele fechou todas as portas dos frutos que eu imaginava e abriu uma outra porta e disse, passa. Essa é a porta que eu tenho para você. Eu passava espremido. Para passar na porta, ele me revestia com uma roupa e a roupa ia arrastando no corredor. Ele dizia, nesse caminho só cabe você. Então, meu irmão, produzir, se estão produzindo frutos cuja minha expectativa deseja, eu posso estar simplesmente no caminho do inferno. Agora, se os frutos produzidos são de acordo com o que Deus deseja e podem até me desagradar, enfim, eu preciso de espiritualidade. Eu preciso de dobrar os meus joelhos. Eu preciso de buscar a face do Senhor e saber qual é o projeto dele dentro da atual dispensação, da última estação que nós já detectamos que neste século se encerra a era da igreja. Então, muito cuidado com os frutos, né? E ele diz, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis.
Às vezes assim, não adianta dizer Senhor, Senhor. Opa, peraí, como é que é? As pessoas estão reconhecendo o teu senhorio. Olha que fruto belíssimo. Não é um fruto bom? Irmão, o que Jesus é para tu? Não, Jesus é o Senhor absoluto, cara. Isso é um fruto, esse camarada vai entrar no reino de Deus. Deus está falando, não, isso aí não basta. Olha lá, dizendo que Jesus é o Senhor, profetizando em nome do Senhor, fazendo maravilhas, milagres, tudo em nome do Senhor. Esse cara vai para o céu. Jesus está dizendo, não, isso aí não é o bastante. Muitos vão dizer isso, eu vou dizer o quê? Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Olha, mas eu não estou vendo ele praticar nenhuma iniquidade. Pois é, só se realmente conhecer o fruto que deveria ser produzido. O camarada fala de bondade, fala de paz, fala de amor. Jesus está dizendo assim, isso que ele está fazendo é iniquidade. Ele não vai herdar o meu reino. A missão que eu tinha para ele era outra, era diferente. Ele negou, ele é um iníquo. Mas um iníquo falando de paz, bondade e amor? Você consegue conceber essa ideia? Que alguém pode estar pregando paz, amor, vitória? Não, os 450 profetas do tempo de Jeremias, os 450 profetas do tempo de Micaías, eles estavam pregando isso. Eu vejo Israel debaixo das suas videiras, debaixo das suas figueiras. Eu vejo Israel comendo o melhor do mosto. Eu vejo Israel prosperando. Eu vejo as crianças nas praças. Eu vejo o povo dançando. Eu vejo Israel próspero, em paz, em alegria. Eu vejo o reino rico. Aí Deus está dizendo, é uma iniquidade. São iníquos, mentirosos. Você pode imaginar alguém pregando paz e amor a caminho do inferno? Bom, se você olhar para a história, você vai ver. Gandhi nunca pegou em armas. Foi um grande pacificador, né? Mensageiro da paz. Até hoje está aí os livros falando de Gandhi. O homem que só pregava a igualdade. Tá, eu te garanto uma coisa. No céu ele não é. Olha o que ele deixou de herança para a Índia. O animismo. Gandhi chegou ao ponto de mencionar, segundo alguns historiadores, por causa de uma desavença em uma igreja, em que não trataram ele como ele esperava, ele teria voltado para a Índia e teria dito, adorem um rato e uma barata, mas não adorem o Deus do cristianismo. Foi um grande pacificador. O mundo exalta. Aqui no centro da cidade nós temos a Praça Mahatma Gandhi. Nós temos em vários lugares do Rio de Janeiro, praça com o nome de Mahatma Gandhi. Rua Mahatma Gandhi. Prédio Mahatma Gandhi. Quem é esse Gandhi? Um cara que hoje está queimando no inferno. Aí Jesus está dizendo, estão pregando bondade, paz e amor. Sabe o que é essa bondade, essa paz e amor que eles estão pregando? Iniquidade. Eu não conheço essa raça aí. Mas Senhor, tu não conhece quem prega paz, amor e bondade? Conhece, se ele tivesse mandado pregar isso. Mas tem as suas estações. E uma das estações Jesus deixou bem claro. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu vim pôr o mundo em dissensão, não vim trazer união. E aí, como é que fica? Bom, então você tem que conhecer a árvore do Evangelho, as estações desta árvore e saber se os pregadores estão se enquadrando em cada estação. Se você não tiver os olhos espirituais para reconhecer isso, você vai ser iludido. Hoje eu falo algumas coisas que as pessoas se tornam logo meus inimigos. Na caminhada do Evangelho eu conquistei muitos inimigos. Muitos inimigos. Agora então, com os trabalhos que os irmãos têm feito aí pela internet, eu recebo e-mail em tudo que é idioma, que eu nem leio, irmão. Já nem leio mais. Gente mandando e-mail, me chamando de feio para baixo. Né? Mas está ótimo, qual o problema? Jesus está comigo, eu sei que está, não é autossugestão, ele fala comigo e eu não estou preocupado em ser diferente de Jesus.
Jesus, quando veio ao mundo, ele conquistou discípulos, sim, mas lá fora tinha uma multidão gritando: crucifica. Então, se eu tenho que ser igual ao meu Senhor, muito maior tem que ser o número dos meus inimigos do que o dos meus amigos. Nessa caminhada, pessoas que eram amigos íntimos, de comermos na mesma mesa, ficarmos debaixo do mesmo teto, essas pessoas se tornaram meus inimigos. Em compensação, como diz a Escritura, recebereis 100 vezes mais neste mundo e no porvir a vida eterna. Assim também, até aqui, tem se cumprido na minha vida. Antes de nós passarmos, eu quero aqui ler uma versão bíblica com você, muito interessante, dentro desse contexto. A mesma passagem, só que é uma linguagem contemporânea. Ela diz assim, Mateus 7, verso 15. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Olha que interessante que acontece aqui, só para nós ressaltarmos, diz: tomem cuidado com os pregadores sorridentes. Um detalhe. Depois diz: a sinceridade deles é fabricada. Você sabe o que é uma coisa fabricada? É uma coisa muito bem projetada, onde já se viu aonde a coisa vai parar. Aí diz assim: eles não perderão nenhuma oportunidade de depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Você sabe o que é um carisma, meu irmão? Isso aqui parece até a revelação. Parece até o Espírito Santo agindo quando uma pessoa tem carisma. Procurem o caráter, importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções e as economias. Deve ter gente revoltada com essa versão bíblica. Explorar as emoções, não é isso que você está vendo por aí não, emoções exploradas, pessoas com falso testemunho, pagando gente para se fingir curada, pagando gente para se fingir endemoniada. Não é o objetivo, não é mexer com as emoções das pessoas, não. Explorar a economia, não é isso que você está vendo, inclusive, na própria internet? Pega lá tudo que você tem, dá porque Deus vai te honrar. Está explorando as emoções e as economias. Eu não sei quem foi o cara que fez essa tradução aqui não, mas ele deve estar arranjando os inimigos. Um tal de... o nome dele aqui? Assim. Eugene Peterson. Eugene Peterson. Então, irmão, outra coisa que eu quero falar com você é carisma. Carisma é aquela pessoa que naturalmente todo mundo quer ficar ao lado dela. Naturalmente, não tem nada de espiritual. Todo mundo gosta de ficar perto da pessoa. Tem gente assim que as pessoas projetam para a frente do ministério. Eu já vi lugares onde líderes falaram assim: caramba, tá vendo fulano? Fulano, aonde ele chega, todos os jovens se reúnem em volta dele. Ah, não. Ele tem um bom papo, as meninas vão conversar com ele, os rapazes vão conversar com ele. Aonde ele chega, se forma uma rodinha em volta dele. Já sei, vamos fazer, sabe o quê? Vamos consagrar ele alguma coisa?
que assim ele fica firme na igreja e as pessoas não saem da igreja. Você sabe que eu já ouvi isso? Eu ouvi em Macaé, uma passagem rápida que eu tive por Macaé, eu ouvi um homem dizer assim, o homem era pastor, né? Ele falou assim, teve a coragem de falar assim, diante de mim e de mais alguns irmãos. O assunto não era nada disso, nós estávamos falando outras coisas. De repente ele veio assim, não, lá na igreja tem um homem que, poxa, está uma bênção, está falando, as pessoas gostam, procuram ele. Eu já falei para o pastor, consagra logo ele a pastor, põe uma congregação na mão dele, e assim, sempre que ele estiver pregando, o que ele recolher de dízimo e oferta, vem para a matriz. Estão explorando as emoções, a economia. Pega uma pessoa que não precisa ter ministério, tem carisma. A palavra existe porque existe o seu sentido. Carisma é aquela pessoa que, sei lá, se é pela aparência, pelo tom da voz, pelo cabelo, pelos lindos olhos, eu sei que todo mundo quer ficar ao redor daquela pessoa. Se chama carisma. Tem nada de espiritual. Então essa versão bíblica está denunciando tudo isso. Cuidado com os pregadores sorridentes. Você já viu aqueles pregadores que vai começar o culto, aí ele entra na igreja, vai de banco em banco. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. É 40 pessoas na igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Todo mundo fica, caramba, o pastor veio aqui, me apertou a mão. Caramba. O pastor me conhece. Né? Faz questão de dizer o nome de todo mundo. Não é um Tupirani da vida que não sabe o nome de todo mundo. Não é. Não é um Tupirani da vida que não sai de banco em banco apertando a mão de todo mundo. Ele tem carisma. Ele tem uma situação fabricada. Então, meu irmão, cuidado. Aquele velho ditado. Nem todo mundo que te sorri está pensando no teu bem, não. Tem gente que sorri para você, mas está pensando na sua conta bancária. Aquele irmão ali. Eu vi aqui em Campos do Jordão, passei por aquele lugar. Um camarada que tinha dinheiro, era um microempresário, chegou na igreja com 3 dias que o camarada estava na igreja, o, abre aspas, pastor, fecha aspas, disse assim, aí, nós vamos te consagrar pastor. 3 dias. O camarada levou um susto tão grande que sumiu, nunca mais apareceu na igreja. Mas outros teriam aceitado, não teria? Então, irmão, nós vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Ok?